Maria Filomena, é isso? É. Qual é o seu nome É completo? Maria Filomena de Souza, Seu estado civil, viúva, profissão. doméstica. Qual é a relação da senhora com o senhor Francisco de Assis Farias? Não, ele tinha realmente um bar lá, né, em frente da nossa casa. É seu conhecido. Era A conhecido senhora assim. não, a senhora tem amizade íntima com ele? Não, não. Parentesco? Não, ele trabalha no trabalho A dele, senhora promete dizer somente a verdade A sobre verdade. aquilo que a senhora souber e for com perguntado. certeza. Se a senhora mentir, pode ser processada por Não, falso pode testemunho. saber. Senhora Maria Filomena, então a senhora mora em frente aonde o seu Francisco tem um bar. Como é o nome desse bar? É o Castelo. Certo. A senhora presenciou um fato ocorrido no dia 19 de maio de 2023, por volta de 11h30 da noite, quando foi morto o senhor William Hudson Grangeiro Pereira. Não, senhora. Não presenciou. Não, senhora. Ouviu falar sobre esse fato? Vi falar depois no outro dia. A senhora pode trazer ao processo o que a senhora ouviu falar? Não, A senhora não sabe o que ouviu falar? não. Vi que tinha, como é que diz, mas eu não sabia que era que tinha matado o rapaz. Eu não, A senhora sabia que tinham matado um mas rapaz? não sabia que era o, como é que diz, o acusado, né? Não sabia que tinha sido o Francisco, é isso que a senhora quer dizer? Exatamente. Quem sabia foi Certo. Certo. Então, a senhora nada sabe sobre o fato em si. Não. E a senhora sabe alguma coisa sobre a vida de Francisco, sobre o comportamento de Francisco? O comportamento dele era muito, muito nota 10, não é? De forma nenhuma. Ele é uma pessoa, era trabalhador, Uhum. viu? Mas ele, de mim, eu não tenho nada a dizer dele de forma nenhuma, não. Ok. Com a palavra a defesa para as suas perguntas. Relação a essa permissão para o tribunal. Quando você vai bloqueio, tudo bem com a senhora? A senhora já disse aí à magistrada que, de fato, a senhora não tem conhecimento do que aconteceu Sim, lá naquele dia específico. Mas a pergunta que eu faço à senhora é o seguinte: há quanto tempo a senhora mora próximo ali? Estou na frente da câmera, doutor. não, eu morava. Morava próximo a ele? Eu moro, não, eu não morava próxima dele. Ele alugou o bar, tá entendendo? Certo. Então, eu morava em frente. Assim, a primeira casa, a segunda era o bar. Então, praticamente todos os dias a senhora visualizava de certa forma, durante esse tempo que ele ali trabalhava no bar, sempre via ele constantemente. Era, mais era no canto dele e no meu canto. Não. Tinha. Bem, a pergunta que eu faço à senhora é o seguinte: alguma vez a senhora já viu o Francisco envolvido em qualquer tipo de crime lá naquela localidade? Não, de forma nenhuma. Embora a senhora não tivesse esse contato direto Não. diariamente, eu sei que a senhora é uma mulher também que tem seus afazeres. Mas assim, quando tem alguma pessoa que é ruim na localidade, ali no bairro, geralmente a gente sabe, não é? E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a senhora já viu o Francisco antes desse fato específico, dessa morte que ele está sendo julgado? Em outra oportunidade ele ter desferido golpe, ou de faca, ou pelo menos atirado, ou tentado disparar, ameaçado alguém lá naquela Não. localidade? Não, senhor. Como era a pessoa de Francisco no dia a Ele era dia? o comportamento dele direito. Hum. O comportamento dele. Ele Bom sempre dia, boa tarde. cordial, pessoa cordial. É uma pessoa boa. Não vou dizer uma coisa que ele era ruim. Boa. Então, naquela região ali, nunca teve problema nenhum. Não. Como foi que a senhora ficou especificamente sabendo dessa morte? No mesmo dia ou no dia subsequente? Depois, meu filho. Sei. Eu estava dormindo, né? Não, sim, claro. E quais foram as informações que chegaram para a senhora? A senhora lembra? Não teve mais assim de sobre não, mas E com relação à pessoa da vítima, a senhora conhecia a vítima, já tinha visto ela por lá? não. Nunca tinha visto essa pessoa por lá? Não. Forma nenhuma. Já frequentou alguma vez a senhora, no seu momento de lazer, com sua família lá, o restaurante? Não. Ok. Satisfeito com essa explicação. A Obrigado. palavra, o Ministério Público é a chance de Pronto. acusação para... Não, pode sentar. Eita. Desculpa aí. Tranquila. A senhora disse que a casa da senhora é vizinha, duas casas, mais ou menos, do bairro, isso? Com certeza. A senhora chegou a convidar seu Francisco de Assis Farias alguma vez para tomar um café, uma sopa na sua casa? Não, senhor. Então não era amigo íntimo. Não. Certo. A senhora conhece o programa de televisão aqui em Campina Grande, Zé Cláudio? Claro que eu conheço, né? Todo mundo conhece, né? Exatamente. Certo. A senhora ouviu dizer se foi comunicado através da imprensa se o Francisco de Assis Farias ele foi preso logo após o fato ou ele fugiu? Meu filho, eu não sei.
vou dizer, né, não sei. Não sabe? Não vou dizer que eu vendia perfume, né, nesse meio de mundo, né? E eu saía de casa e só soube da notícia, assim, no Na televisão a gente assiste em casa. Ah, exatamente, a gente assiste em casa. Não viu notícia que ele foi preso, não? Ah, isso aí eu vi, né, porque a televisão, entendeu? A televisão contou que ele foi preso. Pô, e agora, Ele foi preso aqui em Campina ou em outro local? A senhora sabe? não, senhor, Não sabe. não é do meu conhecimento. A senhora sabe, por notícia, já que a senhora é vizinha do local, se a vítima, o filho de Dona Rosuênia, o jovem Hudson, ele tinha trabalhado com o Assis? Não é do meu conhecimento. Não é conhecido? Não, senhor. Não viu dizer que ele foi cobrar uma dívida de R$ 100 e Assis devia ele por trabalhar como garçom lá, não? Não, senhor. Não viu falar disso? Não, isso aí você não foi do meu conhecimento, não. Ouviu dizer porque ele matou o rapaz? Não, senhor. Não? Não, não, senhor. Ok. Sem mais perguntas, senhora, satisfeito? A assistência tem pergunta? Ok. Encerra agora sim. Os jurados têm pergunta? Agora sim, dona Maria Filomena, a senhora está liberada. Bom dia, senhor Manuel. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Seu nome completo, Manuel Alves da Costa, seu estado civil, viúvo, profissão. pedreiro. Seu Manuel, qual a relação do senhor com o seu Francisco? Francisco Assis, conhecido como seu Assis. Eu, muito amigo dele, Muito há amigo. muitos anos, muitos anos. Essa amizade é chegada, muito próxima, como fosse da família mesmo? Como se fosse da família. Certo. O senhor será ouvido em termos de declarações sobre alguns fatos que vão ser perguntados ao senhor, tá? Seu Manuel declarando, tá? Mais um. Seu Manuel, o senhor estava presente no estabelecimento do seu Francisco de Assis, lá o Castelo Espetos. O senhor conhece o Castelo Espetos? Sim. No dia 19 de maio de 2023, por volta das 11h30 da noite, quando foi morto o senhor William Hudson Grangeiro Pereira, o senhor estava presente? Não. Não estava presente? Estava em casa, Eu era? não participo de bares, eu sou evangélico. Mas pelo jeito o senhor mora pertinho do bar, né? Moro pertinho. A morte foi numa travessa da minha rua. Sim, aí, mesmo não estando no bar, mas o senhor também não assistiu, não estava presente. Não, fiz saber no outro dia. Doutor, no outro dia. No outro dia. O senhor pode me dizer o que é que o senhor soube no outro dia? Quando eu acordei, eu abri a janela, eu moro no primeiro andar, aí vi cheio de polícia na frente lá, né? Aí o pessoal começou a comentar. E o dono tinha O dono de onde? do castelo, né? Que é o senhor Assis? Esse Assis Que o dono do castelo tinha feito o quê? tinha feito um acidente lá, tinha dado acidente, né? Um acidente? Foi o quê? Moto, foi? Não, acidente. Acidente, que eu conheço é de moto, de carro. O senhor Não, não faz nenhum de acidente de moto, foi? Não, que ele tinha discutido com um empregado dele, né? Sim, aí e na discussão ele morreu? Vim saber depois. Sim, morreu de quê? E tiro, né? De tiro, entendi. E o senhor, pelos comentários, quem teria desferido esses tiros? Quem teria desferido esses tiros? Pelo comentário, o seu Francisco. Seu Francisco, entendi. Ô, seu Manuel, o senhor já conheceu, disse que conhece o seu Francisco há muito tempo, né? Eu conheci uns 10 anos já. Isso foi quando ele instalou o estabelecimento lá, foi? Não, já conhecia antes. E o que é que o senhor pode dizer sobre a conduta de seu Francisco? Uma maravilha de ser humano. O senhor conhece ele como sendo um cidadão de bem? Muito, pessoa muito. Tem família, tem esposa, tem filho ou não? Não conheço. Não conhece. Conheço. Com a palavra a defesa para a sua pergunta. Agora, me diga uma coisa, o senhor já deixou claro aqui a magistrada que o senhor já conhece ou conhecia o Francisco há bastante tempo, naquela localidade ali, né? Isso. Como era o comportamento dele lá? Muito bom. O senhor tem informações ou já teve notícia de alguma desavença com ele, com quem quer que seja naquela localidade? Nunca. Frequentou alguma vez o estabelecimento dele?
Não frequentei Nunca curso chegou evangélico. a Não. evangélico. Mas já teve alguma notícia de, por exemplo, ele ter sacado arma para qualquer outra pessoa, Nunca. ter agredido? Era uma pessoa envolvida em confusão? Para mim, ele só fazia o bem. Então era uma pessoa aparentemente tranquila, né? Muito bom. O senhor recebeu por surpresa a notícia dessa Muito desavença que muito deu na morte? surpreso, muito surpreso. Muito. Soube através de quem? Soube através do pessoal da rua, porque quando eu acordei, no outro dia que eu abri a janela, para o primeiro andar, aí vi cheio de polícia lá, né? O pessoal começou a comentar. É, tinha sido- Me diga uma coisa, ali naquela localidade onde o pai estabelecido, onde está estabelecido, é uma região assim um pouco perigosa? Não, Não é? É uma não. região tranquila. Muito tranquilo. A pessoa da vida, o senhor conhecia ela? Já tinha visto ela Não, uma vez? nunca vi. Muito obrigado, você satisfeito. Com a palavra ao Ministério Público para suas perguntas. Não, excelência. Bem, Manuel, Tudo bom. o senhor disse que nunca frequentou o bar de seu Assis, Não. mas disse que é amigo dele há muito tempo. Só há uns 10 anos. Ele costumava frequentar a sua casa para tomar um café, uma sopa? Não, ele nunca foi, não. Nunca foi na sua Não, casa? nunca foi. Mesmo o senhor sendo amigo dele há 10 anos? Eu não frequentava nem a casa dele, nem a ele. A pergunta do advogado, o senhor disse lá que o Santa Rosa, um local lá do Castelo, é tranquilo. Lá é. É tranquilo. É lá. O Muito senhor, tranquilo. Eu moro há 30 anos. certo? Sua casa já foi assaltada? Nunca, Nunca. nunca. Ok. O senhor ouviu dizer quem era essa vítima, quem era esse rapaz? Eu não Andava conheço. com ele? Não Eu ouvi um comentário lá, esse rapaz era um rapaz que trabalhava aqui, era um rapaz que era cliente, era um rapaz que era namorado da filha de alguém. Eu ouvi dizer quem era Hudson? Não. Eu não conhecia, não conhecia. Certo. Mas eu pergunto por comentário. O senhor já disse que não conhecia. Não conhecia. Certo. Mas ouviu dizer se ele trabalhava com Assis no bar? O comentário era que ele trabalhava com O comentário é esse. assim. Costuma assistir televisão aqui em Campinas, Zé Cláudio, esses programas Não, eu policiais? não tenho local, não. Não? Local. Eu disse que conhece Assis há uns 10 anos, é uma boa pessoa e tudo. Sabe dizer se ele foi preso aqui em Campinas ou ele foi preso lá em Pernambuco? Ele fugiu daqui e foi preso lá em Pernambuco. A conversa é que ele foi preso em Pernambuco. Certo. Ele Meu fugiu. o comentário. Certo. Comentário. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Satisfeito do Ministério Público? A assistência tem perguntas? Pois não, doutor? Seu Manuel, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Seu Manuel, o senhor disse que é amigo de seu Francisco, certo? Normalmente, quando a gente é amigo, a gente é confidente do outro, não é verdade? Conta nossas angústias, nossas alegrias, né? Alguns segredos. E a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: ele já disse ao senhor que possuía alguma arma? Nunca. Nessas conversas que o senhor teve, nunca disse que tinha uma arma. Nunca. Nunca ouviu falar que ele andava armado na. Não tem intimidade para essas coisas. Minha religião é outra. Ah, entendi. Então, como religioso, né, a gente tem que falar a verdade. Fala a verdade, com certeza. E depois, o senhor ficou sabendo que ele foi preso, em um outro estado, um estado vizinho aqui, Pernambuco. Ele não mandou nenhuma mensagem para o senhor, agoniado, para o senhor dar alguma explicação, falar alguma coisa a ele? Não, meu celular está à disposição. Está à disposição, né? Disposição. Tá bom, tá certo. Sem mais, obrigado, viu? Senhores jurados, tem alguma pergunta? Senhor Manuel, muito obrigada. O senhor está liberado. Bom dia, senhora Luciana. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem, cara? Seu nome completo, Luciana Cristina Duarte Costa, seu estado civil, casada, profissão. representante comercial. Senhora Luciana, qual a sua relação com o senhor Francisco de Assis Farias, conhecido por seu Assis? Eu tinha amizade com ele, porque eu morava vizinho, Hum, entendeu? Amizade, assim, de 4, 5 anos. certo. A senhora classifica esse seu convívio com ele como sendo uma convivência de vizinho ou a senhora realmente tem uma amizade muito próxima com ele? Tinha amizade, Como sendo família, como sendo uma pessoa muito próxima, muito próximo, muito amigo. muito amigo. A senhora será ouvida em termos de declarações, tá? Senhora Luciana, a senhora, o seu endereço, a senhora disse que era Rua Mensah, né? Então, é bem perto do estabelecimento Caixeiros Peixes, Vizinho. que é do senhor Assis.
No dia 19 de maio de 2023, por volta de 11h30 da noite, a senhora estava presente no momento em que o William Hudson Grangeiro Pereira foi morto ali naquela localidade? Estava não. A senhora se recorda onde estava? Estava em Estava casa. em casa, então a senhora não presenciou. Não. Não presenciou. A senhora tomou conhecimento, ouviu falar sobre a ocorrência desse fato Ouvi falar no outro dia. no outro dia. A senhora pode nos dizer o que foi que a senhora ouviu falar? Quando meu marido ia saindo para a feira da Prata, aí entrou e disse, Luciana, tá cheio de polícia aqui no bar. Aí ele foi perguntar o que tinha sido. Ele disse que tinha sido Assis que tinha matado um rapaz. E a gente não escutou. Aí o que a gente soube foi que ele tinha atirado no rapaz. Ele quem? Assis. Assim, maiores detalhes sobre essa dinâmica a senhora não tem. Não. Sobre como exatamente ocorreu, né? Não, o que a gente soube foi que o rapaz tinha que cobrar um dinheiro, e Assis disse que quando encerra o expediente, pagava. Aí disseram que ele tinha apanhado na cara. Assis. A conversa que chegou para a senhora foi essa, né? Dona Luciana, e nesse convívio da senhora, enquanto vizinha do senhor Assis, o que a senhora pode trazer ao processo referente ao que a senhora conhece do comportamento dele? Eu conheço que ele é de boa índole. A gente nunca ouviu falar de mau índole dele, não. Já teve comportamento agressivo na vizinhança, Não. na localidade, lá ali pelo bar? De jeito nenhum. Não, a senhora não conhece, não desconhece Desconheço. outra conduta dessa natureza. Isso. Certo. O trato dele com os vizinhos. Ele tinha um relacionamento muito bom com todos ali. Entendi. Com a palavra a defesa para suas perguntas. Bom dia. Bom dia. A senhora já deixou claro a magistrada que a senhora, inclusive, ficou sabendo também com seu marido, posteriormente, do que tinha acontecido lá no bar, né? A senhora tomou conhecimento, mesmo que seja por informações, de que a pessoa da vítima, a senhora já deixou claro aqui que a vítima, em tese, a senhora escutou, que ela teria, inclusive, batido na cara de Francisco lá. Houve uma discussão entre eles, ele teria agredido a pessoa de Francisco. Mas a senhora escutou também que essa vítima teria chegado lá no estabelecimento totalmente alterada, exigindo valores, inclusive da menina que trabalhava lá no caixa. Sim, escutei. Escutou? Escutei. A senhora escutou alguém lhe dizer que Francisco o tempo inteiro lá sempre tentava apaziguar? A senhora já deixou aqui claro que, inclusive, ele disse: olha, ao acabar o expediente, eu acerto o valor que deu. Escutei também. Pediu para a vítima ir embora, mas mesmo assim ele não foi. Foi. O tempo todo alterado e agressivo. Isso. Já disse também que a conduta dele ali naquela localidade sempre foi uma conduta boa. A senhora, particularmente, já viu ele agredir alguma pessoa? A senhora já viu ele, de alguma forma, ameaçar quem quer que seja naquela Não. localidade? Quando a senhora fala que ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa cordial ali na comunidade, inclusive com os vizinhos, era uma pessoa solícita, sempre ajudava quem precisava, como era? Verdade, era solícito. Trabalhador. Trabalhador. Que horas ele abria mais ou menos ali o estabelecimento dele? Ele passava o dia todo ali. O dia O todo. dia todo. Sabe dizer se ele tem filhos, esposa? Tem. Mas não estava convivendo com eles. Não estava convivendo. Separado. Mas que tem, inclusive, uma filhinha menor agora. Tá ok, satisfeito, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. A palavra ao Ministério Público. Pois não, excelência. Bem, dona Luciana, Tudo bem. fazer algumas perguntas. A senhora conhecia a vítima, o filho de dona Sueli? Não. Sabe dizer qual era a relação da vítima com Assis? Eu soube que ele trabalhou lá. Trabalhou lá? Foi. Então era uma relação trabalhista, funcional. Isso. A senhora disse à juíza, quando indagada, que residia no local, conhecia Assis, é uma pessoa fantástica. Aí eu pergunto, a senhora, quantas vezes ele frequentou sua casa para tomar um café, comer um bolo? Várias vezes. Várias vezes. Era uma pessoa de dentro de casa. Isso. Eu moro vizinho ao bar. A senhora disse que o bar ele passava o dia lá aberto, Aberto, só que só funcionava na parte da tarde. da tarde. A senhora sabe o horário do crime? O horário exato eu sei que foi durante a noite, só que eu não Durante vi. a noite, final da noite? Final da noite.
Nesse horário da noite, é horário de maior movimento, é o horário que o Maior pessoal vai movimento, lá, isso. come, gasta, é isso? Isso. A senhora ouviu dizer que a senhora ouviu muita coisa, É. né? Disse que bateu na cara, a vítima teria batido na cara de seu Foi o Assis. que eu soube. A senhora soube, É. que a senhora não viu. Não vi. Diga o nome de 3 pessoas que disseram essa informação para a senhora. Nome completo, qual a relação, essas pessoas que viram isso. Tem um rapaz que mora lá, em frente ao bar que tem um comércio, Qual é o nome dele? é o Fábio. Fábio. E mais? Outro rapaz que estava lá, próximo ao bar, que vive ali na borracharia, também 2. Walter, também afirmou que tinha sido de tapa na cara. Tapa na cara. Certo. Me fala uma coisa, a casa da senhora é do lado do bar. E lá, A casa da senhora já foi assaltada? não. Não. A senhora ouviu dizer por que o seu Assis andava armado, segundo o processo, segundo informação das testemunhas que estavam presentes, diferentemente da senhora, inclusive com a arma na parte posterior da cintura. Sabe dizer por que ele andava armado? Não era do meu conhecimento, porque ele andava mal. Não? Não. Não era do seu conhecimento. Embora ele já tivesse frequentado a sua casa e não sabia Não sabia que que ele ele andava armado. A senhora ouviu também comentar, já que a senhora ouviu muito, o processo fala isso, as pessoas que foram ouvidas falam isso, que ele saiu devendo dinheiro a todos os funcionários, deixou de acertar as contas. E Assis? Assis. Eu Não? conhecimento não. Não tem? Não. E dona Alessandra, a dona Beatriz, o ex-gerente, o Júnior, que saiu devendo dinheiro a todo mundo, não? Meu conhecimento não. Não? Certo. Ok, excelência. Sem mais perguntas. A assistência tem perguntas? Pois não, doutor. Bom dia, dona Luciana. Tudo Tudo bom? bem, tudo bom. A senhora disse que era amiga íntima, cerca de 5, 6 anos, não é isso? Certo. A senhora disse que mora próximo, Vizinho, vizinho à casa vizinho ao do bar. antigo bar Castelo Espeito, é isso? A senhora sabe informar, pelo que a senhora ficou sabendo, quantos tiros foram que o senhor assistiu? Eu soube, eu soube, né? Não, que a senhora soube. É. Não teve nenhum tiro na janela, na porta, de outras pessoas não, de outros vizinhos próximos não. Não soube não, nem tive conhecimento sobre isso. A senhora disse que seu Assis era uma pessoa pacífica e que Russo foi lá, estressado, é isso? Mas a senhora soube também que ele foi diversas vezes cobrar esses R$ 100? Não soube. Só soube dessa parte que seu Assis é pacífico. Certo. Sem mais, excelência. Obrigado. Os jurados têm alguma pergunta? Senhora, muito obrigada. A senhora está liberada. Robert Valdo, tá bem? Seu nome completo? Robert Pereira da Silva, Estado civil? Luciano. Profissão? Vou deixar para o aplicativo. Seu Robert Valdo, qual a sua relação com o senhor Francisco de Assis? Eu tenho uma coisa assim, mais de 10 anos, né? E tenho uma boa amizade. E, Uma amizade próxima, como fosse familiar? Como se fosse... Tem esse vínculo forte de amizade? e vamos dizer assim, quando vamos dizer assim, eu era muito servidor, né, comigo. Assim, qualquer coisa, quando eu estava fazendo alguma coisa, ele chegava, servia. O senhor será ouvido em termos de declarações? Né? O senhor será ouvido em termos de declarações, Isso. tá? O que eu disse aqui significa que eu não vou tomar o compromisso do senhor de dizer a verdade, mas eu lhe peço que diga somente a verdade quando eu responder as perguntas, tá? Senhor Roberto Val, o senhor conhece o estabelecimento do senhor Assis, o Castelo Espetos? Conhecido. Conhecia. No dia 19 de maio de 2023, por volta de 11h30 da noite, quando William Hudson Grangeiro Pereira foi morto lá na frente do estabelecimento, o senhor estava lá, estava próximo, estava no local. Tá. O senhor foi contactado pelo senhor Assis após esse fato? Não, ele falou comigo. Sim. E no outro dia ele falou comigo. Nessa mesma madrugada ele falou com o senhor? Não. Só no outro dia.
No outro dia, o senhor Assis falou com o senhor. O senhor se recorda como ele falou com o senhor? Foi ligando, foi mandando WhatsApp, áudio, foi telefonando, foi como? Ele ligou para mim. Ele ligou. Ligou. E o que ele dizia? Não, aí ele só disse que tinha feito uma besteira. Mas ele não entrou em detalhe nenhum sobre o que tinha acontecido. Ele disse que fez uma besteira. Foi. E lhe pediu alguma coisa? Não, ele só me pediu para mim ir lá no estabelecimento dele e fechar, né? Que o pessoal estava saqueando. Fechar? Fechar. O senhor tinha essa chave? Não, ele pediu para mim, arrumar tudo lá. Ah. Aí ele pediu para botar cadeado lá. Ah, para o senhor ir lá e trancar, colocar alguma coisa para trancar. Foi aí eu comprei uns cadeados e coloquei lá. Certo. E o senhor soube, através do seu Assis, ou da própria imprensa, ou de qualquer pessoa lá da região, o que tinha acontecido ali para ele estar tão agoniado? Não, eu soube assim, através de terceiros, né? E sobre o acontecido, passou pelo terceiro pelo caso uma dele de R$ 100. Mas ele me O disse. senhor ouviu falar que tudo aconteceu por causa do ano de R$ 100? E como é que aconteceu, segundo lhe falaram? Aí foi aí que disseram para mim que não foi assim, que o rapaz, eu não conhecia nenhum rapaz, ele não tem nada assim. Sim, não conhecia o senhor, o falecido senhor William Hudson, né? Certo. E aí ele disse que o menino tinha chegado agressivo com ele. Ah. Aí ele disse, naquele momento ele não botou isso, que perdeu a cabeça. E não ouviu nada mais. Então, isso foi ele mesmo que disse ao senhor. Nesse momento foi que aconteceu a situação da morte do seu William. O senhor ouviu falar se o William Hudson chegou a prestar algum serviço para ele no Espetos, no Castelo Espetos? Ele não comentou com o senhor, não? Não, porque assim, depois do acontecido... Quando ele disse que o rapaz tinha que cobrar o dinheiro, ele não disse o que era? Aí isso já foi terceiro que me disse, não foi ele. Não foi ele. Ele só falou essa parte do senhor sair. Entendi. Com a palavra a defesa para a sua pergunta. Tudo bem. O senhor disse aí à magistrada que, inclusive, a pessoa do Francisco, posteriormente ao acontecido, ele teria, via ligação telefônica, falado com o senhor. E se deu no mesmo dia ou no dia seguinte? No dia seguinte. No dia seguinte, ele se mostrava assim, pela tonalidade de voz, às vezes a gente percebe, se mostrava bastante arrependido com relação a isso. Muito arrependido, muito. O que ele disse ao senhor? Ele disse que tinha feito uma besteira da vida dele, tinha acabado com a vida dele, né? Sei. Porque eu conheço a pessoa assim, né? É uma pessoa tranquila? Esse cara é um cara muito tranquilo. O senhor escutou, não apenas da boca dele, mas o senhor escutou, antes dele falar com o senhor, da comunidade lá, de que a pessoa da vítima teria chegado de forma agressiva lá dentro do estabelecimento dele. O que é que lhe disseram? O que era que rolava ou circulava na comunidade? Aquilo que eu estou dizendo, é de terceiro, né? Que eu não sei assim, de nada que tem chegado até dar uma tapa nele. Então quer dizer que as informações que o senhor obteve foi que o rapaz teria, além dessa agressividade, inclusive agredido a pessoa do Assis. Sim, terceiros falaram. Certo. O senhor soube também que ele chegou lá com xingamentos, baixo calão, chamando inclusive a pessoa do Assis de corno e outras palavras mais. Ficou sabendo disso também? Tudo. Lhe disseram que a pessoa do Assis, ou pelo menos o próprio Assis, chegou a relatar ao senhor que o tempo todo era dizendo o seguinte: olha, tenha calma, vá para casa, quando for mais tarde ou quando for amanhã, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou fazer o pagamento a você. E mesmo assim ela é assim. Doutora. Sim, a defesa está fazendo afirmações para serem confirmadas pela não devem ser realizadas para ser testemunha sabe, o senhor fez isso e isso. Faça a reformulação da pergunta e claro que a testemunha fale, para que o senhor não fale e ela só confirme ou não confirme, Okay. Certo? Tá ok. Só reformulando a pergunta. O senhor escutou naturalmente lá na comunidade que a pessoa do acusado de fato era agressivo com todo mundo a todo momento lá. Não, O senhor continua fazendo. Eu faço uma pergunta, excelência. O senhor continua. Doutor. Então o senhor não se Doutor, mas sou eu que estou presidindo e que estou dizendo. Sim. O senhor está afirmando Sim. para que a testemunha confirme. Mas E essa não é a forma de eu me perguntar. levantarei também quando Vossa Excelência me preparar. Pronto. E aí eu estou indeferindo a forma do senhor perguntar. O senhor quer saber
O que é que o senhor quer saber da testemunha? Se a testemunha sabe, se o Excelência, declarante sabe. As perguntas, com todo respeito a Vossa Sim. Excelência, Sim, as perguntas, elas estão lá no artigo 212 para ser feitas pelo advogado. sim. E também E está no complementadas Código por Vossa Excelência. Então, assim, com todo respeito, se a senhora quiser indeferir minha pergunta, é um direito de Vossa Excelência. Doutor, primeiramente, no rito do plenário do Tribunal do Júri, quem começa perguntando é o juiz. Sim, claro. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que, na condição de presidente do Tribunal do Júri, eu vou interferir tantas vezes eu entendo necessário. E essa pergunta, da forma como foi feita, está indeferida. Se o senhor quiser perguntar Direito a sobre perguntar. o comportamento dele para que o declarante responda, Direito a o perguntar. senhor parar. Agora, o senhor afirmar, ou desafirmar, ou afirmar alguma coisa, para que o declarante afirme ou não afirme, não é permitido. Certo. Porque quem tem que responder é ele, não o senhor não. Mas eu não estou respondendo, eu estou perguntando. Se eu estivesse respondendo, eu mesmo respondia, não perguntava. Mas eu posso fazer a Faça a pergunta? pergunta para saber se vai ser Eu posso deferida. fazer a pergunta? Faça a pergunta para saber se vai ser deferida. Tudo bem, obrigado. A pergunta que eu faço ao senhor, Francisco lá, era uma pessoa tranquila na comunidade? Era uma pessoa que vivia arrumando desavença com todo mundo lá? Ou o senhor nunca soube disso? Não, Pergunta deferida, pode responder. ele era uma pessoa muito tranquila, né? Tranquilo. Tranquilo. Com relação à questão do armamento, sabe dizer se Francisco, alguma vez, o senhor viu o Francisco mostrar arma para alguém lá, ou o senhor mesmo viu Francisco armado lá? Não, a gente, vamos dizer assim, sobre isso aí, eu nunca vi nem ele com arma. A verdade é essa, que minha amizade com ele, eu tive uma amizade com ele, a gente tem muito tempo que eu tenho amizade com ele, só que era, vamos dizer assim, lá no cartel eu ia muito pouco. Ia muito pouco. E a E pessoa, nunca vi ele armado. a pessoa Davi, o senhor conhecia? Não. Nunca ouviu falar? Já frequentou lá o estabelecimento Francisco? Não. E bar eu não frequento. Não porque frequenta. eu não bebo, aí eu não frequento para. Tá, ok. Devolva a palavra, Excelência. Obrigado. Com a palavra, o Ministério Público para as suas perguntas. Pois não, excelente. Bem, Roberval, Tudo bem. o senhor lembra o horário, mais ou menos, que ele falava com o senhor no dia seguinte? E eu acho que isso foi no sábado à tarde. Foi o horário. Sábado à tarde? Foi. Foi por ligação, por mensagem? Não, a gente, olha, a verdade é porque assim, a gente estava se comunicando, eu e ele, porque eu estava comprando um carro dele. Aí a gente estava, assim, aí ele me falou, Qual era o carro? era uma estrada, uma estrada que ele tinha. Aí a gente estava assim, porque ele disse que ele tinha lá na Malvina, até deixou um endereço aqui até no dia, e eu estava fechando o estabelecimento dele lá, botando os cadeados, chegou o pessoal da polícia, né? Aí me interrogaram lá, e inclusive pegaram meu celular, e olharam até o endereço que ele tinha deixado no carro, que era para me pegar o carro lá. Certo. O senhor disse à juíza que ele ligou e, segundo palavras do senhor, o senhor disse que ele disse que eu fiz a maior besteira do mundo. Ele disse ao senhor onde estava quando estava falando com o senhor? Não. Não. Deixei que... O senhor ouviu dizer se ele foi preso nesse sábado ou foi depois? Não, isso aí a imprensa foi bem claro que ele foi preso muito depois, né? Sabe dizer se foi preso aqui em Campina ou em Pernambuco? Então, parece que na imprensa foi bem claro que ele foi preso em Pernambuco. Em Pernambuco, certo. Ele chegou a se apresentar lá em Pernambuco ou foi preso por ordem de prisão? Não, acho que não. Não sabe? Não sabe o quê? Se ele se apresentou ou ele não sei. te apresentou? Não, porque eu vi que a imprensa não passou na televisão que ele foi preso. Mas é porque o senhor testemunha aqui pelo que o senhor vê e também pelo que o senhor escuta. Não, eu escutei E nada. aí, às vezes, o jurado não sabe do fato e quer tomar Sim, conhecimento. sim. Aí, o que o senhor ouviu falar, ele foi preso por ordem do Poder Judiciário ou ele se apresentou? Não, pelo judiciário. Ordem do Poder Judiciário. Com relação a essa arma de fogo, o senhor sabe dizer se a Assis era policial civil, se era policial militar, se era guarda civil? E, resumindo, se ele tinha autorização para andar armado? Eu não sabia nem que ele tinha arma. Não sabia. Ele frequentava a sua casa? Não. Não? Para tomar um café, comer um Não. bolo? Eu frequentava o estabelecimento dele quando era no antigo negócio que ele tinha. Aí a gente pegou amizade há muito tempo já para a gente sair. Ok. Sem mais perguntas, senhora. Satisfeito? Tem pergunta? Seu Roberval, bom dia. Bom dia. Bom, Tudo bem. talvez, Excelência, estejamos aqui numa confusão, né? De perguntas objetivas e perguntas retóricas, né? Faça a pergunta. Sim, obrigado, Excelência. Estão canonizando aqui praticamente seu Assis. Mas aí Doutor, sem comentários, por favor, faça a a pergunta. pergunta é o seguinte: quando ele ligou para o senhor
tinha dito que fez a maior besteira. O senhor não perguntou de volta, não? O que foi que você fez? Não, mas tu já soube, né? Todo mundo sabia, né? Que eu moro no mesmo... Não, a pergunta é objetiva, como a doutora quer. Sim, O senhor não perguntou nem o que foi. não, Aí perguntei. ele não respondeu, não? Não, perguntei. Porque eu vi que ele estava muito nervoso, né? Eu perguntei. Mas com ele não foi muito curto, só para dizer sobre o carro, que eu estava apanhando dele, somente isso. Não foi muita coisa, não. Mas o senhor sabe que ele foi preso em outro estado. Sei. Todo mundo sabe que a imprensa passa muito. O senhor conversava com ele depois do bar, depois do expediente? Não. Não conversava. Não, a gente Não era- sabia que ele andava armado. Não, a gente era bem amigo, assim, quando vamos dizer assim, aí veio que ele no mercado eu tenho um comércio e ele também tinha, né? A gente se encontrava, a gente conversava muito sobre o que a gente comprando coisa para o assim, mercadoria, né? No estabelecimento dele e eu com o meu. Aí quando você encontrava, conversava muito. Entendi. Tá bom, sem mais assim, obrigado. Senhor Jurado, tem alguma pergunta? Senhor Berval, muito obrigada. O senhor está liberado. Bom dia, senhora Alessandra. Tudo bem com a senhora? Seu nome completo, Lisandra, seu estado civil, solteira, profissão. Marcena. Senhora Alessandra, qual a relação da senhora com o senhor, seu Assis, o seu Francisco de Assis? Eu era funcionária dele. Era funcionária do estabelecimento dele? E sua relação com ele era como funcionário, não tinha amizade íntima, não tinha... A senhora promete dizer somente a verdade sobre aquilo que souber do comentário. A senhora mentir pode ser processada por falso testemunho, tá? Dona Lisandra, a senhora trabalhava no Castelo Feitos. Sim. No dia 19 de maio de 2023, por volta das 23 horas e 30 minutos, lá no Castelo Feitos. A senhora estava trabalhando? Sim. O que a senhora pode nos trazer de informações sobre o que aconteceu naquele dia? A senhora conhecia o William Hudson? Primeiramente, me diga, a senhora conhecia o William Hudson? Não. Conheci ele através que ele foi trabalhar lá, né? Então, a senhora viu o William em algum momento trabalhando lá, nesse estabelecimento. Qual era a função que ele ocupou nas vezes em que ele prestou serviços lá no bar? Garçom. Como garçom, certo? E nesse dia, o William foi lá no bar? Sim. A senhora estava onde quando ele chegou? Eu era a caixa, tá? E a senhora estava no caixa? O que é que aconteceu? O William chegou lá, a senhora viu o momento que ele chegou, para onde ele se dirigiu? Em que momento a senhora viu o William naquele dia? Eu não vi porque o estabelecimento tem 2 entradas, porém o caixa ficava recolhido lá dentro. Lá dentro. Então, o momento exato que ele entrou, a senhora não viu. Não. Mas ele se aproximou da senhora, Sim. se aproximou do caixa, Sim. falou com a senhora, Sim. ou a senhora viu alguma conversa dele com Não. alguém, ele falou direto com a senhora. Então, me diga aí, dona, nos diga, por favor, dona Lisandra, o que é que o William falou, o que é que aconteceu aí, a partir dessa chegada dele até o caixa? Ele chegou perto de mim, pediu para abrir o caixa e dar os 100 reais dele. Aí eu A senhora sabe a que se referia esse 100 reais que ele falava? se eu assisto a ele referente ao dia de trabalhar dele. Alguma diária de garçom. Sim. Certo. Aí ele foi dirigir a senhora, para a senhora tirar do caixa os 100 reais e entregar para ele. Certo, pode prosseguir. Aí eu disse que não podia, porque eu era também funcionário igual a ele, Sim, e que ele fosse resolver com seu Assis. certo. Aí ele ficou, abre o caixa, me dei, que eu trabalhei, é meu. Seu Assis não estava no local, na hora, perto do caixa. Não, ele Certo. estava lá fora. Certo. Aí eu disse que não tinha como abrir, porque Não tinha ordem. isso. Aí Certo. o Assis disse que ela não vai abrir, não, porque ela não tem ordem, não. Certo. Ia para cá fora. Hum, Aí quando foi para fora, eles dois começaram a discutir. certo. E a senhora conseguiu ver como foi essa saída de William? Ele Essa hora saiu que eu assisti com ele. espontaneamente ou o seu Assis retirou ele lá de dentro, Não, ele pegou saiu pela espontaneamente. mão, Não, puxou pela... Não? A senhora viu o seu William saindo? É, porque como ele estava discutindo bem antes, aí na hora ele saiu, né? Ele veio para aqui para fora porque ela não tem ordem, não. Ela só abre se eu quiser. E a senhora permaneceu lá no local? Sim. Não ficou acompanhando visualmente a discussão acontecendo lá fora? Depois que ele saiu lá para fora, eu saí do caixa, né? Saiu, Olhar, sim. foi olhar. O que é que a senhora conseguiu ver? Ele discutindo verbalmente, né? E depois ele foi lá para fora e falou o que aconteceu. Sim. E aí, nesse momento que a senhora disse, onde aconteceu? O que é que a senhora viu acontecendo? Ele discutindo, né? Só que eu não lembro. Discutindo, depois só assim,
Taguá e a Tirolina. Entendi. Foi isso que a senhora conseguiu ver, né? Em algum momento a senhora viu, antes desse momento desse saque da arma, do que a senhora observou, que a senhora conseguiu visualmente perceber dessa saída do caixa até a frente do estabelecimento, haver alguma agressão física de um para o outro, Não, de Assis para William, ou de William para Assis? não, só verbalmente. Certo. Em algum momento desse deslocamento, a senhora perdeu eles de vista? Não, como eu disse. Ou a senhora só começou a prestar atenção quando ele já estava na hora? Até o caixa, porque como ele entrou lá por cima, eu não vi que já vinha vindo lá por cima. Quer dizer que antes de chegar no caixa, a senhora não sabe o que aconteceu. Não, porque eu não estava Mas depois que saiu do caixa, até a ocorrência de cilindros, a senhora viu. E a senhora não viu ocorrência de agressão, nem de um Não. para nada só a discussão. Havia debenhiste, assim, alguma coisa do gênero, a senhora chegou a perceber? Dois, né? Os dois na discussão se movimentavam. Tanto dele na cara do outro. Certo. A senhora sabe de ciência própria, ou por ouvir falar, se o William estaria armado? Não. Não ouviu falar? Não. Tá. O senhor Francisco de Assis costumava estar armado no estabelecimento? A senhora sabe dizer ou não tem essa informação? Sim. Costumava? Sim. A senhora sabe se ele justificava a necessidade ou a razão de estar armado ali? Eu acho que é a segurança dele, alguma coisa, não sei se ele tinha, né? Mas era costume ele andar armado? Sim. E com a palavra a defesa para suas perguntas. Obrigado, Carlos. Bom dia. Bem com a senhora. Uma coisa. Naquele dia específico, qual foi o horário que a senhora chegou lá no estabelecimento para trabalhar? A senhora lembra? Às 14 horas. Francisco já estava lá. Eu não me lembro, porque às vezes ele ia, não ia. Mas às vezes sempre era o costume dele também estar lá, Sim, que ele ajeitando sempre ia as coisas. buscar as Né? coisas, sim. Diga uma coisa, nesse dia, o ambiente de trabalho, no início do dia de trabalho, o ambiente estava tranquilo, vocês estavam ali arrumando as coisas para abrir o estabelecimento, como era que estava? Estava tudo tranquilo? Normal, como todos os dias. Até então não tinha ele tido qualquer discussão com a senhora, quem quer que seja lá, estava tudo normal. Tudo normal. Certo. Nesse dia, a senhora lembra se já tinha cliente lá no bar, ou posteriormente chegou de um pouco tempo depois? De dia ou à noite? Tanto de dia como à noite. De dia eu não lembro, porque era mais acostumado a chegar mais à noite. Mas- Nesse dia acho que íamos calmos, se eu não me engano. Então tinha bastante gente lá no Tinha dia, né? bastante gente, sim. Diga uma coisa, a senhora lembra se mais ou menos qual foi o horário que a vítima chegou lá no local? Eu não tenho ideia, porque foi muito rápido, mas foi em questão. Não foi de 11 horas para 11h30, isso. 11 para 11h30, né? Isso. Do local, assim, a senhora estava lá no caixa, talvez dentro do ambiente de trabalho seja o ambiente que mais realmente se trabalha, porque tem que estar recebendo, Sim. passando troco, né? A atenção muitas vezes é reduzida. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, para onde a senhora estava, no local do caixa? A senhora tinha visibilidade lá para fora, porque a senhora disse a magistrada, e lá fora eles já iniciaram uma certa discussão. Sim. A senhora conseguia ver do local que a senhora estava lá fora? Sim. Conseguia. A senhora sabe dizer se houve alguma... tem escutado, pelo menos tenha visto algum empurrão da pessoa da vítima para com o Francisco lá fora? A senhora não visualizou nada disso? Não. A senhora lembra se a pessoa da vítima, que inclusive a senhora disse isso nas duas audiências que passaram, tanto no inquérito inicial da delegacia, como também na audiência que teve, e a pessoa da vítima, ela chegou bastante alterada naquele dia. Foi. Né? Alterada no sentido de que a senhora poderia explicar? Alterada no direito dele, porque ele já tinha ido anteriormente cobrar o dinheiro no dia anterior, e ele não fez o pagamento. Disse que ia fazer via Pix para ele, ele não fez. E no outro dia ele chegou super alterado, querendo o dinheiro dele. Certo, mas quando eu lhe pergunto assim, alterado, ele sempre gritava, ele estava chamando a atenção, porque como tinha muita gente, ele chamava a atenção dos outros lá no... Sim. Então as pessoas Assim, naturalmente... veio dos meus olhos depois que ele chegou até a parte que eu estava vendo. Então, naturalmente, assim, o jeito que ele se portava lá, ou se comportava, as pessoas que são clientes até então estavam visualizando aquela cena. Sim, todos.
Ele falava em tom alto, agressivo, a senhora lembra? Tem, A vítima. por conta da zoada, do som, né? Aí os dois estavam muito Mas alterados. a gesticulação dava a entender Sim. 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 A senhora lembra em qual momento e com quanto tempo depois a vítima encontrou Francisco no estabelecimento e começou a cobrar, exigir a ele dinheiro, no caso dos R$ 100 que ele devia? Eu não vi porque o caixa fica bem lá embaixo, como eu já disse, talvez depois da minha presença nos meus olhos quando chegou até a mim. A senhora lembra? Se não lembrar, ou não souber, a senhora não sabe. Se escutou da boca dele assim, cobrando a Francisco valores referentes ao que Francisco devia. Isso aí, Ele cobrava a todo momento lá. sim. Certo. A senhora disse também, a magistrada, e também disse no seu depoimento, confirmando que disse no depoimento, que, inclusive, a pessoa da vítima teria chegado no seu caixa e exigido que a senhora entregasse o valor de R$ 100. Sim. A senhora confirma isso? Sim. No seu depoimento, também em juízo, frente ao magistrado, a senhora, inclusive, relatou que, palavras da senhora, e a vítima teria dito que seria melhor a senhora entregar os R$ 100 que estavam no caixa, porque senão, abrisse o caixa ia ser pior para a senhora. Sim. Então, ele ameaçou lá. É porque ele estava já muito alterado. Não, Né? tudo bem. Eu só quero que a senhora diga Sim. o que a senhora lembra. Sim. Mas ele disse à senhora, a vítima disse à senhora, abra o caixa e me dê os 100, senão vai ser pior para a senhora. Isso. Foi quando a senhora, acho que a senhora lembra que a senhora disse, inclusive a ele, pediu, pelo amor de Deus, que ele não fizesse isso. Isso. Lembra disso? Eu estava na hora do Que trabalho. a senhora estava trabalhando e que ele fosse Precisava do trabalho. e que ele fosse para casa e que resolvesse depois, se acalmasse. Justamente. A senhora, inclusive, foi uma das pessoas que pediu calma a ele, a vítima, todo o tempo lá, não foi? E a senhora assiste também. E a senhora assiste também. Uma pergunta importante. A senhora relatou à juíza que já no início da confusão, lá fora, antes dele chegar próximo do seu caixa, ele veio em direção ao seu caixa, a vítima, mas seu Assis continuou lá, fora, não foi? Sim. Seu Assis não veio atrás dele, não. Não. Ou seja, seu Assis deixou ele vir, ele veio, falou com a senhora e seu Assis permaneceu lá a todo momento. Isso. A senhora sabe dizer se naquele dia específico já tinha entrado um valor suficiente dentro do caixa? Sim. Já? A senhora disse aqui à juíza que já tinha visto de fato. E aí, inclusive, assim, não nega que portava uma arma naquele dia. Sim. Como é ali na localidade? Porque, assim, eu estive lá no local e vi que lá à noite é um lugar, de certa forma, com pouca claridade. É um lugar meio escuro, né? A senhora lembra disso, né? Sim. Ali naquela região, passa a polícia frequentemente. Não. Então, de certa forma, pelo que eu soube e pelas informações que eu estive lá, é um lugar que, de certa forma, é perigoso. É. Me diga uma coisa. Como era o comportamento da pessoa do Assis, seja fora do trabalho ou dentro do trabalho? Bem, fazia só 3 meses que eu trabalhava no estabelecimento. O que eu tinha contato com ele era só o básico, mesmo no trabalho da Padrão gente. e funcionário. Isso. Mas era uma pessoa respeitosa? Sim. Já lhe faltou por respeito alguma Não. vez? A senhora, logicamente, estava dentro de uma posição importante dentro da empresa, que era o recebimento de dinheiro. Sim. Ali, ele vinha passando por dificuldades financeiras, ali sempre tinha bom movimento, ou era esporadicamente, como era lá? Sobre a parte financeira, eu não sei, né? Porém, ele ficou devendo a gente. Eu e a menina que está ali, o salário da gente é outra quinzena. Sempre, eu não sei se ele estava passando por alguma dificuldade, porque ele não conseguia pagar a gente completo. Teve um rapaz que, inclusive, trabalhou lá, que eu acho que a senhora lembra, que era chamado de Tavares, que era o Elton. O Elton, Né? sim. Que, inclusive, ele, por não ter... Vindo. Na realidade, eu digo o Assis, por estar passando por um momento de dificuldade, até fez um acordo com a pessoa do Elton, que é o Tavares, para poder ir pagando através de consumo. Sim. A senhora confirma isso? Confirmo. Certo. Me diga uma coisa, esse tempo que a senhora trabalhou lá, no estabelecimento, a senhora já viu Assis sacar a arma para quem quer que seja lá? Não.
A senhora já viu Assis ameaçar quem quer que seja lá na localidade? Teve outro funcionário que trabalhou lá, que ele teve outra discussão praticamente parecida. Mas não teve nenhum problema com que Não, porque tenha ficado diante o dessa menino forma. não procurou, deixou para lá. Mas aí, no caso, isso aí seria uma situação, de certa forma, até pontual. Infelizmente, essa situação da vítima que nós estamos aqui hoje, né? Fora isso, ele não tinha problema com nada. Sabe dizer se ele tinha problemas com algum tipo de crime, envolvido com material entorpecente, ou se era usuário? Não, eu não tenho intimidade com ele sobre isso. Tá ok. Satisfeito, excelência. Com a palavra, o Ministério Público, para suas É, perguntas. excelência. Poucas perguntas serão feitas. Perguntas. Com relação à arma de fogo, ou não? A senhora disse que tinha conhecimento de portava de fogo. Eu pergunto, os demais funcionários, Beatriz, Som, o próprio Tavares, também tinham conhecimento que ele usava essa arma no trabalho lá? Sim, Então, era do conhecimento geral. sim, O Wellington Tavares é a pessoa que trabalhou e saiu. sim. Ele tem proximidade com o Assis? Eles são muitos amigos. Muito amigo. No processo, pegando a pergunta do advogado, o Assis não teria envolvimento em droga, eu pergunto, no processo, tanto no inquérito quanto na polícia, o Tavares informou e tinha ciência que o Assis fazia uso de cocaína. A senhora ouviu esse tipo de comentário? Sim, Sim, ouviu Sim. esse comentário? Sem mais perguntas, né? Satisfeito? A assistência tem perguntas? Mais perguntas. Ok. Muito obrigada, senhora Lisandra. A senhora está liberada. Interrogatório, com o acusado, já houve a pergunta que a defesa se precisava de entrevista reservada, tendo o senhor advogado, doutor José Fábio, informado que já tinha tido essa oportunidade de conversar reservadamente com o seu constituinte. Senhor Francisco, qual é o seu nome completo? Francisco de Assis Farias, Sua idade, 54 anos, profissão? comerciante, seu comércio. Seu Francisco, esse é o seu interrogatório. Antes da gente iniciar a parte do interrogatório, eu vou lhe fazer um resumo da acusação que recai contra o senhor e que ensejou esse julgamento, certo? Senhora, A acusação diz o seguinte, que no dia 19 de maio de 2023, por volta das 23h30, na rua Damasco, bairro do Santa Rosa, aqui em Campina Grande, no bar conhecido como Castelo Espetos, o senhor Francisco de Assis Farias, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima, assassinou William Hudson Grangeiro Pereira. Diz a acusação que no dia e hora citados, o senhor William Hudson tinha ido ao barzinho, que era de propriedade do senhor, para cobrar a quantia de R$ 100, uma vez que o William teria prestado serviço de garçom naquele estabelecimento e teria sido dispensado no período de experiência, restando o valor pendente para o pagamento. Diz ainda que a vítima já tinha ido outras vezes no barzinho para receber o valor, mas que o senhor, por diversas vezes, teria adiado o pagamento. Na data do fato, o William teria ido novamente e, após o senhor ter dito que não iria efetuar o pagamento no mesmo dia, mesmo com dinheiro em caixa, se iniciou um entrevero, uma discussão. A vítima se aproximou do caixa, pedindo à funcionária que lhe desse a quantia devida, no momento em que o senhor puxou pela camisa até a área externa do restaurante, onde persistiu a discussão, e o senhor, portando arma de fogo, teria desferido 3 tiros na direção da vítima, ocasionando seu óbito no local. Em seguida, o senhor entrou em seu veículo e fugiu. Essa é a acusação, o senhor Francisco de Assis Farias contra o senhor, certo? No seu interrogatório, o senhor tem o direito de não responder as perguntas. Então, caso o senhor não queira responder alguma pergunta, é só o senhor sinalizar que não quer responder. Ok? O senhor, eu quero responder. o senhor quer Eu responder? prefiro responder. Tá. Então,
tem alguma pergunta que o senhor não queira responder, o senhor pode dizer que não quer responder, tá? Senhora, senhora. Só para informar que a ele só vai responder os questionamentos realizados por Vossa Excelência, por esse advogado e pelos jurados que tiverem qualquer dúvida. O senhor vai usar Pois não? Se incomoda, sabendo o silêncio seletivo possível, e por precedente. Supremo Tribunal Federal, ação penal 2668, inclusive, quando Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, fez consignar as perguntas que iria fazer, respeitando o silêncio seletivo, mas apenas para consignar e para ficar gravado as perguntas. As perguntas do Ministério Público que ficaram consignadas, gravadas, mas sem a resposta do acusado. Ok, deferido o pedido. Senhor Francisco, o senhor já respondeu algum processo criminal fora esse? Nenhum. Nunca tive problema com a justiça, nenhum, nada. Nem aqui, nem em Pernambuco, né? O senhor Não, informou não, senhora. Campina Grande, o senhor informou o endereço de Campina Grande. Mas o senhor foi preso em Pernambuco, não é isso? Foi, sim, senhora. O Na senhor cidade bonita, Pernambuco. não tem familiar em Pernambuco, não, né? Ou tem? Não, praticamente não. Depois não tenho conhecimento nenhum. É só conhecido, conhecido. Certo, Tem certo. amizade, não tem familiar aqui, não. O senhor, durante o seu processo, além das testemunhas que foram indicadas pela sua defesa, foram ouvidas algumas pessoas, que eu vou dizer os nomes dessas pessoas aqui, certo? Joilton Araújo, Lisandra Araújo, José Ronaldo da Silva Júnior, Ana Beatriz Lima Ramos, Rosuênia Carla Silva Grangeiro, Wellington Santos Tavares, Henrique Soares de Oliveira, Severino Antônio de Andrade Júnior. O senhor conhece todas essas pessoas? Não, não, alguns eu conheço. Será citou Algumas o nome. senhor não conhece e outras o senhor conhece. Das que o senhor Sim, conhece, senhora. tem alguma dessas pessoas que o senhor pode citar, que seja alguém que não goste do senhor, que queira prejudicar o senhor, que tenha algum motivo especial para inventar alguma história contra o senhor e lhe prejudicar? Eu sei é que foi a professora foi entrevistada lá no dia do caso, né? E algumas pessoas têm até um parentesco com um amigo, né? É o que me passaram. Algumas pessoas dessa que eu citou aí. Certo. As pessoas que têm, tem E é outras amigo pessoas da vida. realmente que têm parentesco com a vítima. Eu estou perguntando ao senhor se essas pessoas, se o senhor conhecia alguma dessas pessoas, se alguma dessas pessoas já tinha algum motivo, alguma rixa, algum problema pessoal com o senhor, algum motivo Não, declarado de querer prejudicar o senhor. O senhor tem essa informação? não, aqui eu não tenho problema com ninguém, eu só tive esse problema, eu sou uma pessoa que não sabe ter É. amizade, né? Cara, Em relação muita ao amizade. William, William Hudson Grangeiro Pereira. Qual a relação do senhor com o William? Como era o que é que estava acontecendo esse senhor e o William nesse contexto aqui, antes desse fato ocorrer? Não, esse rapaz ele veio fazer um teste, né? No meu bar. Eu estava pensando em ligação e ele veio, inclusive ele não era garçom, ele pediu por uma oportunidade, ele dizia que queria sair do mundo que ele estava mexendo. Ele disse que vendia bem, mais ou menos falou que vendia droga. E até encontrei a droga no dia, né, do caso. E ele queria assinar a carteira dele, que ele Peraí, William, eu não entendi. Tá bem ruim aqui a qualidade. Só um minutinho, viu? não estava ouvindo. Mas é porque a qualidade do som aqui não tá boa, não. Tava melhor mesmo. Seu William, desculpe, seu Francisco, eu queria que o senhor repetisse. Quando o senhor foi falar que o William foi prestar um serviço de garçom para o senhor, foi isso que eu entendi? Sim, senhora, foi isso que eu falei. Eu posso repetir? Ele foi botado um anúncio da aplicação e ele Senhor, veio comprar essa vaga. calma. Ele foi prestar um serviço de garçom para o senhor. O senhor disse também que ele não era garçom, mas pediu uma oportunidade. Foi isso que eu entendi? Está correto? Ele nunca tinha trabalhado em garçom, ele afirmou. E por um dia que ele ficou, eu vi que ele nunca tinha trabalhado, ele não entendia da área, né? Eu estava precisando e ele também pensando no trabalho. Deixa eu pedir Então, um eu fui pouco fazer o teste com ele. mais devagar, vai nos ajudar. Se o senhor falar mais pausadamente, nos ajuda, certo? Senhora, O senhor, então, deu essa oportunidade para o William trabalhar em estabelecimento como garçom. foi. Foi?
Ele chegou a prestar esse serviço no seu bar. Senhora, foi. Por quantas vezes o senhor se recorda? Que eu lembro, ele ficou 2 dias só. Ele fez esse teste 2 dias e não passou no teste, e eu chamei ele, isso não estava dando certo. E ofereci uma quantia a ele, que era até mais do que merecia, né? Que ele ficava 2 dias. Eu dei 250 a ele. Eu dei 150, ali para ouvir, falar mais calmo. Eu dei 150 a ele no dia que eu dispensei ele. E R$ 100 ficou para segunda-feira, que é o dia que eu faço o pagamento a todos os funcionários. Então, ficou faltando o pagamento de R$ 100 nesse acerto. R$ 100. Certo. E ele não veio me cobrar nenhuma vez. Não é verdade isso aí. Diz que ele tinha várias vezes lá, ele não veio. Ele mandou uma mensagem na mesma noite, antes do acontecido, e apagou essa mensagem. E chegou no bar no Toterá. Foi logo botando o dedo na minha cara, eu estava sentado, só, e falando, isso não, filho da puta, eu liguei para filha rapariga, não, né? Tive que falar aqui porque é de baixo calão, mas foi o que passou, o que foi feito na hora. Né? Ele chegou cobrando esses R$ 100? Tu perguntou se eu não tinha visto a mensagem que ele tinha mandado. Inclusive, uma das mensagens apagou. Que eu vi que estava no zap dele, mas só que apagou. Eu não entendi o que ele tinha mandado falar na mensagem. Aí já chegou, desceu da moto, já desceu bem estressado, né? Batendo na minha cara e me xingando. Essas palavras que eu falei, não sei se você ouviu. E quando eu falei, rapaz, o negócio a gente é para O segunda-feira. senhor disse o quê? Quando ele chegou cobrando, o senhor disse o quê a ele? Esse rapaz, não estou perdendo hoje não, o negócio não é para segunda-feira, mas faça assim, tenha paciência, deixa eu terminar o expediente. Estou começando agora. Meu bar é um bar, começar o movimento, parte de 10, 11 horas. Se eu for para as 11 horas, não demora, sabe? Aí já correu pro caixa, né? Fui para cima da menina. A menina fez café chutar lá o caixa. Ela tinha achado que correu. Ele estava muito agressivo. Ele voltou de volta. Ele E foi ele para o começou a me... caixa. Foi pro caixa. Foi para o E aí, caixa, aí no caixa ele falou com a moça do caixa. Quem era a moça do caixa? Elisandra. E ele falou com ela? Falei, alguma coisa que era distante onde eu estava. Fiquei na mesa, né? Só que ele voltou de volta. Ele voltou e veio me abrir de novo. Aí eu disse, rapaz, tá chegando aí os clientes, tá tendo cliente na casa. Vai embora, rapaz, mas tá tudo bem que eu acerto você. Como Aí foi que ele saiu do caixa? Como foi que ele saiu do local do caixa? Ele chegou no caixa e queria que Lisandra entregasse os R$ 100 a ele. Lisandra entregou? só que o caixa ficava distante onde eu estava, né? Porque tinha um salão no caixa, o caixa era reservado, a parte dentro. A Elisandra fechou o caixa e correu, e saiu meio que correndo de lá. Aí, nisso, ele veio na minha direção de novo. Ele me empurrou, pintou dentro da minha cara, eu pedi para ele acalmar, ele muito nervoso, bravo, né, xingando. Disse, você não sabe com quem está lidando, não. Eu sou um cara, eu sou perigoso, não sabe não. Ele começou a me xingar, de velho, safado, pilantra. Eu disse, eu vou dar na sua cara. Ele falou assim, não, vai embora, porque a casa está cheia de clientes, está chegando os clientes, você não sabe que eu vou pagar. Vou ter paciência, porque eu tenho outras pessoas também para pagar no final da noite. Eu tinha uns pessoas que vão dar casa por uma noite, que era o extra, que chama. E nisso eu saí para fora para apaziguar, né? Porque tava, os clientes começaram a ver, os clientes começaram a levantar, pagando as contas, já pedindo conta, que viram O senhor ouviu aqui na denúncia que tem dizendo que quando ele foi para sair do estabelecimento, o senhor saiu ele puxando pela camisa dele. mentira, não é verdade, só. Pelo momento algum, eu puxei ele. Eu saí na frente e ele estava atrás. Aí eu chamei para conversar ali fora, vai se acalma. Aí foi onde ele me empurrou de novo. Me empurrou, botou ele na minha cara e começou a discussão. Aí teve uma certa hora que ele me empurrou e botou a mão para trás, na camisa, por baixo do casaco. Isso já na rua, foi? Isso já na rua, Na frente na do bar. frente. Certo. Aí o senhor me conta com bastante detalhes esse momento. Aí foi quando ele me empurrou e botou a mão para trás, debaixo do casaco. Casaco que estava, era um casaco preto, eu não lembro. Acho que era. Aí eu fiquei com ele de um lado, né? Porque ele estava muito bravo, muito agressivo, muito bravo, dizendo que era perigoso, você não sabe com quem está lidando, suas facção, ele mesmo falando, das palavras. Fiquei muito nervoso, puxei a arma. Eu não tinha intenção de acertar, tirar, eu sei que eu não lembro se eu acertei ele, já que acertei, eu sei que foi um tiro escondido, eu não lembro. E corri, né, no local, fiquei muito nervoso. O senhor deu um tiro? Eu não lembro se foi um tiro ou mais de um tiro.
Porque eu não lembro, eu joguei a arma fora, logo, minutos depois, joguei no local, fiquei muito nervoso, fiquei sem saber o que fazer, né? Nunca passei por isso. Sou um trabalhador, pai de família, nunca tive um Então, momento. nessa dinâmica, o senhor está dizendo que ele lhe empurrou e botou a mão Ele deu na na. minha cara, ele deu na minha cara. Ele deu por 2 vezes na minha cara, ele botou o dedo na minha cara também. Antes de botar o dedo, antes de dar na minha cara, ele botou o dedo na minha cara. Ele pegou o dedo na minha cara já dentro do bar. Só que foi tudo Botou o rápido, dedo né? na sua cara. Ele Senão botou o era- dedo na sua, ele botou o dedo na sua cara, ele empurrou e botou a mão na cintura. Foi por isso que eu lhe pedi para o senhor Não deu, não, detalhar que eu não tive nesse momento. já foi fora. Ele empurrou eu dentro do bar, botou o dedo na minha cara e eu saí para fora para ver se ele ia embora. Foi quando ele começou a discussão de novo, ele para cima de mim, todo tempo. Eu pedi para ele. Certo. Aí é isso que eu digo, lá fora. Eu queria entender qual foi a sequência de fatos. O senhor disse que ele lhe empurrou e botou a mão na cintura. Aí o senhor puxou a arma e atirou. Eu queria saber se é isso. Ele me empurrou e deu a tapa na minha cara e botou a mão por debaixo do casaco. Eu não vi a arma, mas ele botou a mão, né? Aí eu fiquei Deu com uma medo, achando tapa que ele na estava sua mal. cara. Pronto. Porque eu lhe pedi já a terceira vez que eu peço para o senhor detalhar o ocorrido. Aí o senhor primeiro disse que o senhor empurrou, que ele empurrou. Depois o senhor disse que ele empurrou, botou o dedo na sua cara. Agora o senhor está dizendo que empurrou ele deu uma tapa. Eu queria que o senhor detalhasse como foi Ele a me empurrou dentro do dinâmica bar. nesse momento. Entenda bem, esse ano inteiro, vou falar bem calmo. Ele me empurrou tudo na minha cara, dentro do bar. Estava Eu não sentado. estou lhe perguntando mais lá dentro. Lá dentro eu já consegui entender tudo, pelo que o senhor disse. Eu estou perguntando, nesse momento exato, lá fora, eu estou lhe dando a Lá oportunidade fora, de detalhar como ocorreu, caso o senhor queira detalhar. E sim, senhora, eu estou justifica de falando a uma vez verdade. por todas, com todos os detalhes, o que é que aconteceu até o momento que o senhor sacou a arma. É a oportunidade que o senhor tem de fazer esse esclarecimento. Estou calmo, é porque eu falo um pouco rápido mesmo. Eu estou calmo, porque eu estou com a verdade. Deus sabe do meu coração que eu estou falando que é verdade, não tem nada de mentira. Lá fora, eu falei, eu saí, esperei ele sair para pensar. Eu nunca quero pensar, eu falei, tchau, rapaz, que eu vou dar esse dinheiro no final da noite. Mas o combinado foi para segunda-feira, para eu te dar R$ 100. Eu estou te dando R$ 100 a mais, que o teu trabalho só vale R$ 150. E ele, aí, o xingar é alterado, porque ele acha que eu sou porque ele tinha feito uma dívida de idiota, e queria esse dinheiro para pagar essa não. É o que me passaram depois, eu aconteceu. Eu também não sei. Ele me passou isso. Aí foi onde ele começou a me empurrar e me pra cima de mim. Na hora de dar tapa, ele baixou, era um pouquinho, tomou por baixo do casaco. Na hora que eu queria, eu puxei a arma. Então, eu estava bem nervoso na hora que puxei. Mas nunca tive intenção de acertar ele. Eu nem imaginava que ia acertar, porque eu corri do local. Fiquei muito nervoso. Ok. O senhor sabe os locais do corpo de William que foram atingidos? Não, me falaram que foi no peito, mas não me falaram. Pelo que o senhor sabe, foi Afirmou. só no peito? Pelo que o senhor tem Eu, conhecimento, que foi só no peito, o senhor não teve acesso ao laudo, essas coisas não, né? mas o advogado teve. Foi só o disparo que pegou no peito. Sim, certo. Ok. E depois do fato, o que é que o senhor fez? O senhor foi atrás de socorro para ele, ou o senhor foi embora, ou o senhor Fiquei foi culpado? O desesperado, que o senhor né? fez? Fiquei desesperado porque eu passei por essa situação, né? Aquele fato. E não sei saber o que fazer, eu desesperado, não sei saber o que fazer. Pedi ajuda a algumas pessoas, porque eu O não sabia. senhor procurou se apresentar à polícia em Campina Grande? Ou o senhor ficou na cidade, foi embora da cidade? É o que rolou minutos, horas antes depois do acontecido, é que ele era de uma fração, o Caio, sobrenome o Caio, tem na cidade. E os colegas dele, família dele, inclusive o irmão dele, tá com ele, sobrou lá nos grupos de WhatsApp, e eu me pegasse ele para me matar. Aí eu fiquei desesperado, né? Aí fui para casa de um conhecido meu, e de lá pedi para se ligar da cidade, porque, né, na hora, ser morto, né? Aí me trouxeram aqui para Pernambuco. Eu ainda pensei em me entregar, mas eu tive medo, porque disseram que tinha O senhor, o pessoas ali senhor dentro do presídio de Campina Grande, então, poderiam me matar lá dentro. Aí eu preferi sair da cidade, preferi sair da cidade, fiquei para Pernambuco. Certo. Aí o senhor
nesse momento aí que o senhor estava decidindo o que é que ia fazer, se ia embora, o senhor chegou a mandar alguma mensagem, algum áudio de WhatsApp para alguém, se recorda? Sabe dizer se existe nos autos alguma coisa nesse sentido? Lembro que eu fiquei desesperado. Acho que eu falei com alguém que eu conhecia, para um lugar para me ir, mas não lembro agora a pessoa. E até porque Como é que o senhor foi para Pernambuco? foi um colega meu que me trouxe, porque ele estava correndo o risco de me matar, né, na cidade. Era da Luzia. Esse colega seu, o senhor pediu ajuda a ele para lhe levar, mandou algum áudio, ligou, fez alguma comunicação com ele para que ele levasse para Pernambuco? Eu pedi sim. Eu pedi ajuda, porque eu fiquei desesperado. Eu pedi a algumas pessoas que eu conhecia. Porque eu não queria ficar na minha casa, porque eles podiam descobrir onde eu estava e me matar, né? Porque isso era uma facção, os caras de facção. Amigo dele, amigo e familiar. E parente dele também. O irmão dele, não sei se estava junto ou mandou alguém. Não é só eu vou falar. Certo. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar que eu não lhe perguntei? Não, para dizer que eu estou muito arrependido, acabei com a minha vida. Com isso, tem uma filhinha ali. O, o Ministério Público pode registrar suas perguntas. Eu vou pedir só, doutor, que o senhor se aproxime para gravar aqui. E o senhor vai usar do silêncio parcial, conforme informado pela defesa. As perguntas serão feitas, segundo eu entendia que o senhor não vai responder, mas as perguntas serão feitas e então ficarão registradas. Também para registrar, porque para o conselho de sentença pode perguntar. Excelência, defesa, eu queria só, mediante a autorização de Vossa Excelência das perguntas para o Ministério Público, protestar e fazer constar em ata. Sim. Vai ser gravado. Inclusive para possível recurso. Certo? E aí, quando puder, se quiser, eu posso falar. Será feito, sim. O pedido foi feito e foi deferido antes do senhor falar, certo? Pois não, tu pode registrar as perguntas. Eu queria saber, né, o Ministério Público teria assim, a intenção de perguntar as perguntas ao acusado, se ele não queria atingir a vítima, era apenas para afastar, por que ele mirou no peito da vítima? Qual a distância do disparo? Se ele tinha porte de arma, se todos os funcionários do bar tinham essa consciência que ele utilizava a arma de fogo, se no dia do fato ele havia ingerido bebida alcoólica ou feito uso de substância entorpecente, como a notícia no processo, por que ele não pagou a vítima, já que existia, segundo informes de hoje, dinheiro em caixa e, especificamente, para onde ele foi no dia seguinte ao crime? Eram essas as perguntas, compreendendo o direito ao silêncio parcial, excelência. Doutor Fábio, o senhor quer fazer alguma consideração gravada aqui acerca do deferimento? Pode vir, doutor, por gentileza. Excelência, a defesa protesta contra a decisão de Vossa Excelência que permitiu a inclusão das perguntas formuladas pelo representante do Ministério Público, após o acusado ter expressamente exercido o direito constitucional ao silêncio parcial, em violação ao artigo 63 da Constituição Federal e aos artigos 186 e 188 do Código de Processo Penal. Requer, portanto, essa defesa que conste o presente protesto para fim de eventual arguição de nulidade por violação ao direito ao silêncio e à garantia de não autoincriminação. Nesses termos, a defesa pede e espera deferimento por parte de Vossa Excelência. Obrigado. O protesto da defesa está devidamente registrado por este meio audiovisual e será, obviamente, também registrado na ata de julgamento. Doutor, o senhor está com a palavra para as suas perguntas. Eu também vou pedir que fique aqui para que possa ficar sendo visto pelo seu constituído. Acho melhor que tá. Francisco, bom dia, quase boa tarde. Consegue escutar?
Tá conseguindo escutar? Isso mesmo. Certo. Ô, Francisco, conta para a gente aqui. Você já falou e tratou praticamente com a magistrada aqui todos os questionamentos que foram feitos para você. Mas conta para a gente aqui como foi aquele início do dia de trabalho, naquele fatídico dia. Como foi que começou? Onde é que você estava? Como foi que você se dirigiu até lá, ao seu estabelecimento? Como foi que se deu esse dia específico? Certo, doutor, como sempre, a minha rotina de casa no trabalho. Passei, fiz as compras, no mercado, fiz as compras normal, fazia e fui para o meu trabalho, né? Trabalhava. Porém, era um trabalho muito cansativo, estressante. Eu ia até de manhã, 3, 4 horas da manhã. Havia de 5 horas da tarde, no bar. Mas só que o movimento que começava a virar o dia, chegava às 10 horas, então, estourava. E o que aconteceu foi que fui surpreendido por esse rapaz que trabalhou comigo em 2 dias, né? Chegou muito alterado, inclusive ele mandou uma mensagem para mim antes. Mandou eu pagar. Ele, ele foi citado. Certo, me diz uma coisa, por volta de que horas aproximadamente a pessoa da vítima chegou lá em teu estabelecimento? Acho que era por volta, eu não lembro o momento exato, o horário exato, para as 11 horas, quase 11h30, por aí. Estava começando, né? Na verdade, chegavam os clientes, né? Era o pessoal da noite, chegava um pouco tarde. Você lembra se tinha muita gente já no teu bar, já tinha muita gente lá? Porque estava tendo muito convívio, né? Tínhamos vamos ao vivo, já tínhamos bastante clientes, já, acho que os usuários já, 15 meses com o cliente, já, mas estava chegando, né? Ainda estava começando, era uma sexta-feira. Certo. Quando ele chega lá no teu bar, aonde é que tu estava? Tu estava dentro do bar ou estava fora ali na entrada? Estava dentro, sentado, conversando lá com os colegas meus, conhecidos meus. Inclusive, estava conversando comigo, e ele já chegou, entrou, deixou a moto quase caindo assim na entrada, entrou muito rápido, já foi vindo para cima de mim, falando. Tu não viu, não, rapaz, a mensagem que eu te mandei, não, filha da puta, safado, pilantra. Aí, sem entender o que está acontecendo, só meu dinheiro. Que dinheiro, rapaz? O negócio arredondou na segunda-feira, para eu fazer o seguinte, segunda-feira, que é o dia que eu pago os outros funcionários, dia que eu recargo de final de semana, que é da sexta, sábado, domingo. Ele chegou gritando lá com você, chegou gritando, botando a mão no teu rosto, dizendo o quê? Ele logo botando o dedo no meu rosto, e é um safado. Ele disse que tinha mandado uma mensagem, essa mensagem não chegou, né? Inclusive, ele mandou essa mensagem e me apagou. Aí, quando eu disse, rapaz, está começando um movimento, para tentar ver, né? Ele já se dirigiu o caixa. E a menina do caixa já voltou lá, com a chave na mão. Só assim, porque está aqui em cima de mim, aqui, querendo dinheiro. Aí foi quando ele já veio de volta também com o meu carro. Quem era a menina do caixa lá? Quem era a menina que trabalhava no caixa, a funcionária? Elisandra. Aí, quando ele passou a exigir o dinheiro de Elisandra do caixa, foi quando a Elisandra lhe chamou lá. Mas ele saiu do caixa, ela veio em direção, ela ficou nervosa. E ele veio junto também. Aí ela voltou para lá para o caixa. Aí ele começou. O Hélio veio para cima de mim, estou no dedo da minha cara, outras meninas que trabalhavam. Era Bia, se não me engano, que trabalhava, pediu para ele ir embora. Disse, calma, rapaz, começa esse movimento, está cheio de cliente na casa. Ele disse, nada, rapaz, vou mostrar para esse safado que isso foi eu. E começou a vir para cima, e eu andando, ele lá atrás de mim, me empurrando. Francisco, os clientes começaram a perceber aquela movimentação, né? E teve que já nervoso, pedindo para chamar o garçom para ir embora, pedir a cama para ir embora. Está nervoso, né? Certo, fala uma coisa aqui para gente. Qual era a roupa que ele estava vestido naquele dia? Tu lembra? Se era de casaco? Eu acho que era um casaco, agora eu acho que era preto. Eu acho que era preto, mas não deu exato. Eu fiquei com muito medo dele fazer uma coisa comigo ali, né? De me matar, né? Porque quando eu saí para fora, para conversar com ele, aí que ele me empurrou, começou a me xingar, deu na minha cara. Disse isso não, rapaz, não deu na cara do homem, não. Ele empurrou de novo, quando ele empurrou, deu na minha cara e afastou-se, botou a mão. Ele fez menção de algum movimento ali próximo da cintura, pela parte das costas? Sim. Nas costas. Ele baixou a mão aqui nas costas.
por debaixo do casaco, levantando o casaco. Aí foi quando eu puxei a arma e tipo lá dentro. Mas a intenção não era acertar ele. Eu nem sabia que ia acertar. Depois eu corri. Esse disparo eu corri. Fui embora, peguei o carro, saí desesperado. No primeiro lugar Professor, que eu tive essa arma. a tua funcionária, a tua ex-funcionária Lisandra, disse que lá, por ter um show ao vivo, ou pelo menos estava para iniciar, tinha bastante pessoas lá no estabelecimento. As pessoas naturalmente viam ou escutavam também ele te esculhambar e também falar de forma brusca contigo, botando o dedo no teu rosto lá. As pessoas viam isso lá. Só aquelas pessoas que, a maioria também não era amigo, não conhecia, né, a gente, né? Não se envolveram, mas que viram e perceberam que era um negócio que estava muito agressivo e aconteceu alguma coisa ali, porque do jeito que ele estava muito bravo, eu mesmo achava que ele estava armado, né? Ele chegou muito bravo, muito alterado, dizendo que era perigoso, que era um cara matador, perigoso, e dizendo, você sabe que você está mexendo, não, você sabe que você mexeu, não. Fiz o que com você, rapaz? Estou aqui trabalhando, rapaz, tenha calma, e ele começou a ficar assim, eu jurava que ele estava armado, né? Pensava, Certo. Ô, Francisco, vê só. Posteriormente, infelizmente, a esse fato, você, depois de efetuar o disparo, você pegou o seu carro e foi embora, não é isso? eu fiquei sem saber o que fazer, né? Fiquei desesperado, não sabia o que fazer, né? Eu nunca passei por isso, né? Só acabei com a minha vida, rapaz, o que é que eu fiz? Mas até então eu não sabia que tinha acertado ele, nem tinha sabido que tinha morrido nada. Sabia depois. Certo. No dia posterior, no dia posterior ao fato, ou com poucos dias depois, você, inclusive, eu não era teu advogado, mas a tua defesa, inclusive, lá na época, inclusive, tentou apresentar você na delegacia de polícia aqui de Campina Grande. Isso. O Eu delegado, queria me apresentar. o Pois não, delegado quis te escutar, quis te acolher lá para ser ouvido, ou tu não tem informação a respeito disso? queria, o advogado queria, sim, estava ele, né? Só que eu fiquei com medo, né? Com medo, porque eu disse, provavelmente eu vou ficar preso e ele tem muito vínculo com o pessoal lá da cadeia, lá do Sertão. Eu achava que me mataram. O irmão dele, inclusive, é preso, não sei se é lá ou outra cadeia, e disse que quando me pegasse era para matar. Eu fiquei desesperado. Corri, né? Disse, eu vou correr para o Estado, não sei o que fazer, você ainda. Então, inclusive, para você talvez não fosse nem interessante estar aqui hoje presencialmente, né? Por conta dessas ameaças. Eu estou aqui, achei bom essa escolha de ficar aqui por conta disso, porque, inclusive, que nem o rapaz falou aí, é verdade, aqui era meu bar, roubaram tudo lá do bar, conta que minha família, eu tenho irmã, sobrinha, tenho a minha esposa, não pude ir lá no bar com ele, né? Porque se eu não pegasse era para matar, ia estar fogo no bar também. Me diz uma coisa, por fim, me fala uma coisa. Você está, de fato, desde aquele momento e ainda hoje, está arrependido de tudo que aconteceu? Demais, não fico muitas noites sem dormir, desesperado. Eu parei a minha vida, eu sonho de fazer isso, nunca pensei em passar por uma situação dessa, longe da minha família, longe da cidade que eu gosto, não posso mais voltar para lá, tudo, a minha vida. Tem uma filhinha que nasceu depois, inclusive a mulher estava grávida, 2 anos, Quanto tempo? eu não vi de filho, Quando tu fosse preso, tua esposa ainda estava grávida, tu chegou a ver tua filha? só por vídeo, não vi ela ainda, aí vi a minha filha assim, presencialmente. Então, acabou com a minha vida, eu estou muito arrependido, Pronto. Uma eu não quero última pergunta. essa. Uma última pergunta. Naquele dia, você saiu de casa, como você fazia todo dia para trabalhar, abrir o seu estabelecimento, para matar alguém ou saiu para trabalhar? Não tive essa intenção de matar alguém, é só fazer amizade, eu nunca tive problema com justiça de nada. Pode procurar aí que eu não tenho nada com justiça. Então Essa você não saiu para matar, né? Não saiu para matar, saiu para trabalhar. trabalhar, Tá como eu ok. sempre fiz, trabalhar e ajudar muitas pessoas lá, e todo mundo que vizinho lá sabe disso. Tem alguma última coisa que você quer dizer aos jurados aqui? Quer dizer mais alguma coisa aos jurados? Dizer que estou muito arrependido, sou um pai de família, um trabalhador, nunca tive problema com justiça. Eu sou uma pessoa do bem, isso é um fato que aconteceu que acabou com a minha vida.
Se fosse para fazer isso, eu preferia morrer de fazer uma coisa dessa, para passar por onde estou passando aqui. Nunca pensei em fazer isso com ninguém. É o contrário, eu gostaria de ajudar as pessoas, gosto até hoje, é tanto que eu trabalho aqui na unidade ajudando as pessoas. Perfeito, obrigado. Os senhores jurados têm alguma pergunta? Aí o senhor vai escrever, tá? Passa para mim, por favor. Senhor, senhor Francisco, nós temos aqui a pergunta de um jurado, tá? E o senhor também tem o direito de não responder caso deseje, certo? A pergunta é se o senhor disse que não queria, não tinha intenção de matar, o jurado quer saber por que o senhor estava armado naquela data. Eu estava armado, quando eu trabalhava à noite, chegava muito tarde em casa, e no local que eu morava também era um pouco perigoso, e no bar também. Saía 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E, inclusive, uns dias atrás, eu me senti que eu ia ser ameaçado. Chegou uns caras estranhos lá, né? Ficaram até no final, foi que eu liguei com uns amigos meus, conheci para me levar em casa, porque achando que podia ser assaltado, que era perigoso, esquisito à noite, não passava polícia, quase nada lá. Aí eu comprei essa arma. Foi uma besteira que eu fiz né, na minha vida. Né? Mais alguma pergunta de algum dos senhores jurádos? Pode escrever, por favor. Francisco, esse papel, devolva em branco aqui para o jurado, pode ser que ele precise para mais alguma coisa. Essas duas. Nós temos mais algumas perguntas também formuladas pelos jurados. Eu volto a dizer ao senhor, o senhor responde se quiser, certo? Uma das perguntas é: por que o senhor não pagou ao senhor William aquilo que era devido? Por que o senhor não pagou? Desculpa, doutor, não ouvi direito. Eu queria repetir. Porque o senhor não pagou o que devia ao senhor William? Não é que eu não paguei, eu tinha uma quantia de 100 reais para pagar ele, mas não era naquele dia. O combinado não era naquele dia. E da maneira que chegou. Em relação a esses 100 reais, por que o senhor não pagou ao senhor William esses 100 reais? Essa é a pergunta. Justamente por isso, por a maneira que ele chegou, né? Ele não deu espaço para nada, ele já me gritando, eu me dando na frente dos meus clientes, batendo em mim, todo da minha cara. Eu pedi paciência a ele. Todo mundo pode prever, mas tem um dia de pagar. O combinado não era aquele dia, não era aquela noite. Mas ele saiu no final da noite que a gente pagou esses 100 reais. Né? Mas ele tinha chegado, falado comigo do cara. Quem me conhece sabe a pessoa que eu sou. Jamais eu ia brigar com alguém por causa de 100 reais, 1.000 reais, porra de nada na época. Quantas vezes o senhor William foi lhe cobrar esses 100 reais antes desse dia? Só foi essa vez. E antes de chegar lá, no mesmo dia, ele mandou uma mensagem, só que ele apagou. Eu não sei que mensagem é essa. E depois aconteceu, eu fiquei sem celular, não sei como, tinha como saber do que ele mandou dizer. Ele mandou e apagou. Acho que é alguma coisa que ele falou e se arrependeu. Quanto tempo o senhor William trabalhou para o senhor? Eu não lembro direito, mas foi 2 dias. De verdade mesmo, foi 2 dias. Ele veio e ficou umas horas lá, fazendo uns testes, e veio e 2 dias fixos. Só que ele não tinha conhecimento da profissão. Ele perguntei para dar uma ajuda a ele também, que estava precisando. Ele dizia que ia assinar a carteira dele. O senhor consegue identificar quem começou a confusão? Quem começou a discussão? Quem começou a discussão, o senhor conseguiu identificar, consegue identificar e trazer para o processo essa informação? Quem começou a discussão? Quem começou a discussão foi eu vi. Você está perguntando quem começou a Quem discussão? começou a discussão?
Não foi ele, já chegou dando na minha cara, ficou me empurrando, dando na minha cara e me gritando, sem entender, não tô entendendo. O que foi, rapaz? Tu não viu uma mensagem que eu te mandei? De que mensagem, rapaz? Você apagou a mensagem. Aí isso quer dizer, A última pergunta, a última pergunta de um dos jurados aqui se refere a uma informação que o senhor trouxe no seu interrogatório hoje, dizendo que o senhor não disse no seu interrogatório que o William disse ao senhor que era de facção, não foi? O senhor não disse isso no seu interrogatório? Tem uma pergunta do jurado aqui para o senhor, perguntando ao senhor se o senhor tem um dado dessa informação, se o senhor sabe se isso realmente é verdade. a história que eu sei de muitas pessoas depois do acontecido, ele é assim, era de uma facção Camarocaia, aí que eu queria ganhar. E teu irmão dele também é envolvido com essa facção e está preso, é o que eu sei. Eu peço ao pessoal que está no plenário que não esboce reações, sob pena de eu ter que esvaziar, tá? Encerrado o interrogatório, nós vamos dar uma pausa de 5 minutos para que os senhores jurados possam usar o toalete.